Pai do Senhor, irmãos, nós vamos continuar aqui o estudo da carta de Paulo a Filemão. Agora nós vamos falar sobre o versículo 8. Antes, porém, eu quero falar sobre o título dessa parte da carta. O título é Paulo intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido ao seu senhor. Então nós já sabemos dos personagens principais dessa carta, que são três: Paulo, que é o autor, Filemão, o destinatário, e Onésimo, o escravo por quem Paulo intercede. Nós vemos aqui nesse texto agora, a partir do versículo 8, que Paulo faz um pedido. E ele começa dizendo assim: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Aqui nós temos muitas lições para aprendermos. A primeira lição que nós aprendemos aqui é sobre a humildade de Paulo. Paulo, embora fosse apóstolo, com autoridade apostólica, ele estava lidando ali não apenas com pessoas, mas com membros da igreja, porque tanto Filemão como Onésimo agora faziam parte da igreja, e ele, como apóstolo, ele tinha autoridade sobre essas ovelhas, porque ele foi o evangelizador dessas pessoas, foi ele que ganhou essas pessoas para Jesus. Mas ele não usa dessa autoridade. Ele, embora ele estivesse lidando com irmãos na fé, mas aqui ele via, além de serem irmãos na fé, ele via aqui uma outra relação entre Filemão e Onésimo. Onésimo era um escravo que havia fugido. E a história diz, os historiadores dizem, pelo menos acham, que Onésimo fugiu da casa de Filemão por ter furtado alguns bens de Filemão. Ele fugiu e para não ser preso, para não morrer até, porque o escravo não tinha direito algum, então ele foge e vai para Roma. E lá ele encontra Paulo. Já conheciam Paulo porque Paulo tinha uma intimidade com a família, embora nunca tivesse ido a Colossos, mas Paulo tinha uma certa intimidade com a família. E ele, ao encontrar Paulo, ele fica morando com Paulo na casa que Paulo havia alugado, no período de 2 anos onde ele ficara residindo. E aí, então, Paulo dá apoio a Onésimo. Paulo acolhe ele, evangeliza Onésimo, Onésimo também se converte, passa também a ajudar Paulo no seu ministério, e nós vemos isso, que o próprio Onésimo depois foi um mensageiro, que foi levar a carta de Colossos lá na igreja de Colossos. Quem foi levar foi Onésimo. E então Paulo, embora tenha evangelizado Onésimo e esse tenha se convertido, tinha ficado com ele por algum tempo, mas Paulo sabia que Onésimo pertencia a Filemão, era seu escravo, e que precisaria voltar para ele. Então Paulo escreve essa carta tentando uma reconciliação entre Filemão e Onésimo. E ele escreve a carta baseado nos princípios cristãos. E ele começa como apóstolo, então, dizendo que, pedindo por caridade, por amor. Ele não queria fazer ali o exercício da sua autoridade apostólica, mas ele queria apenas pedir, como irmão em Cristo e como amigo, que Filemão acolhesse ou recebesse novamente Onésimo em sua casa. A questão que estava em pauta não era especificamente espiritual. Então isso também é importante. Nem tudo aquilo que acontece na igreja, nem tudo que acontece em nossa vida é espiritual. As coisas espirituais, elas precisam ser tratadas como espirituais, mas as coisas materiais, as coisas físicas, elas têm que ser tratadas de formas materiais, de forma física. Negócios entre irmãos, negócios comerciais devem ser tratados como tais, não como espirituais. E às vezes as pessoas confundem isso.
E não podemos confundir essas coisas. Coisas espirituais são tratadas como coisas espirituais, mas coisas materiais devem ser tratadas como materiais. Não podemos espiritualizar tudo. Tem gente que espiritualiza tudo. Se alguém fica doente, já quer espiritualizar, já diz que a pessoa está em pecado, já diz que a pessoa cometeu alguma falha, já diz que a pessoa está desviada. E não é assim. Todos nós ficamos doentes, todos nós estamos sujeitos a isso. Se a pessoa está passando por uma dificuldade financeira é porque fez alguma coisa errada, está fora da direção de Deus. Não é assim. Nem sempre as dificuldades financeiras são motivadas por nós nos distanciarmos de Deus. Muitas vezes elas são provocadas por nossa própria culpa. Nós agimos de modo que nos leva, às vezes, a passarmos por aflições financeiras, por dificuldades, por problemas financeiros. Muitas vezes, aqueles que trabalham em empresa privada ficam desempregados, e isso não quer dizer que ficou desempregado porque está fora da direção de Deus. Muitas vezes são as circunstâncias da vida, problemas econômicos no país, como enfrentamos nos dias de hoje. Então, às vezes, leva a essas situações. E nós, então, não podemos espiritualizar tudo. E Paulo, ele trata isso de uma forma bem diferente. Essa questão entre Filemão e Onésimo, ele trata não como coisas espirituais. Embora ele peça aqui, por caridade, embora ele coloque nessa carta algumas motivações espirituais ou de irmandade, de fé, mas ele trata o caso como sendo de coisas materiais, comerciais, de relação comercial, porque era isso que se havia entre o escravo e o senhor, uma relação comercial. O senhor era o dono do escravo, era o proprietário do escravo, o escravo não tinha direito a nada e o senhor fazia do escravo o que ele quisesse. Como Onésimo fugiu da casa de seu senhor, e a história conta que ele tenha furtado bens de seu senhor e fugiu, então agora Paulo, depois de ter evangelizado Onésimo e esse se convertido, e estar dando frutos também na obra de Deus, então Paulo resolve escrever a carta a Filemão para pedir a Filemão que receba de volta esse seu escravo, não apenas como escravo, mas como irmão em Cristo, mais do que escravo, como irmão em Cristo. Então, é importante que nós tenhamos em mente isso, que Paulo trata a coisa como material, embora dê um toque de espiritualidade, mas ele não trata isso como coisa espiritual. Tratava-se de um problema material, econômico, como eu já falei, porque o escravo tinha um valor, tinha um preço, e esse escravo, ao fugir, e além de ter fugido, ter levado bens de seu senhor, como conta a história, então esse escravo provocou um prejuízo econômico ao seu senhor, a Filemão. Além da perda do valor do escravo, que servia no seu serviço diário, ainda levou algum bem de valor da sua casa. Então Paulo começa falando em mandar. Ele poderia mandar. Ele fala assim, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Ele poderia ter feito isso, mas ele não. Ao invés de mandar, ele pediu por caridade, ele rogou. Todavia, peço-te antes por caridade. Ou seja, ele não usa, como já falei, da autoridade que tinha de apóstolo, porque ele está tratando de coisas materiais, de coisas econômicas, e ele sabia que Filemão tinha poder sobre Onésimo, que se Onésimo fosse encontrado, Filemão poderia ter colocado a polícia atrás de Onésimo, para persegui-lo e para prendê-lo e trazê-lo de volta. Parece-me que Filemão não fez isso. E aí Onésimo então vai para Roma, encontra Paulo e fica morando na casa de Paulo com ele. E por que Paulo, quando recebe Onésimo, já não manda ele de volta? E eu vou explicar aqui mais para frente as razões que levou Paulo a não devolver de imediato o escravo. Houve razão para isso. Ele estava cumprindo a lei judaica. Então, Paulo não levou em conta a sua autoridade, mas abriu mão dela para pôr em prática seus ensinamentos. Quais ensinamentos? Aquilo que ele escreve em Filipenses, capítulo 2 e versículo 3. Vamos ler.
Filipenses 2:3. Ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, então Paulo aqui, embora tivesse autoridade apostólica, ele estava considerando Filemão superior a ele. Mesmo porque, como eu disse, ele estava tratando de coisas econômicas, de coisas materiais, relação econômica e material, e não de espiritual. Então, ele usa dos seus próprios ensinamentos, valorizando a posição de Filemão, que era um senhor, dono de escravo, que tinha direito sobre o seu escravo, e ele, embora tivesse, como eu já disse, vou repetir, a autoridade apostólica, mas ele não usa dessa autoridade apostólica, mas pede por caridade, porque ele julga que, nesse caso, nessa situação, Filemão é superior a ele, porque quem é o proprietário do escravo é Filemão e não Paulo. Então, ele faz um pedido. E aí ele se identifica, e interessante isso, que ele se identifica como Paulo o Velho. Nessa época ele estava com mais ou menos 57 anos, nasceu no ano de 5 depois de Cristo, mas embora, né, com 57 anos de hoje seja ainda novo, mas naquela época já não era tanto, por causa da vida que eles levavam. E principalmente o apóstolo Paulo, que viveu uma vida de muito sofrimento, de muitos naufrágios, muitas noites sem dormir, depois que aceitou a Cristo, né, muitas perseguições que ele sofreu, muitas viagens, muito frio, muita fome que ele teve que suportar. Então, ele já se julgava velho, já estava com a idade avançada. Então, ele se identifica assim, tal como eu sou hoje, né, Paulo, o velho. E agora, além de velho, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele fala mais uma vez sobre essa sua condição de prisioneiro de Jesus Cristo, de cujo assunto nós já falamos em vídeos passados. Então, ele se identifica sempre dessa forma. E aqui ele mostra para Filemão, né, que a sua idade, não sei qual era a idade de Filemão, mas provavelmente Paulo fosse mais velho que Filemão. E então ele se julga, né, e pede para que Filemão tenha compaixão dele, tenha compaixão também do seu escravo, por quem ele pede, e atendas, né, se possível fosse, ao seu pedido e aceitasse de volta o seu escravo. Então, Paulo já estava cansado da lida, das perseguições, dos combates que enfrentava no dia a dia, e isso nós vemos lá em 2 Coríntios 11, dos versículos 16 até o 27, né, todas as lutas que Paulo passou, as dificuldades, ele relata isso aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, do verso 16 até o 27, ele fala assim: os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tenha ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos na cidade, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos no deserto, em perigos no mar,
em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Essa parte nós já lemos. Então veja que ele já tinha passado por diversas situações, das mais horríveis. Então já estava cansado, já tinha sofrido bastante, prisões, açoites, como ele fala aqui, e ele então identifica-se a Filemão, embora possivelmente Filemão soubesse disso, mas ele faz questão de mostrar para Filemão que ele já estava com a idade avançada, já estava cansado, e além disso, estava preso por causa do Evangelho. Já tinha gastado sua vida na obra de Deus. Ele já tinha feito isso. E hoje nós não queremos fazer isso, não queremos gastar nossas vidas na obra de Deus. Hoje nós não queremos saber de nada. Muitos de nós queremos sossego, queremos ir para a igreja, sentar lá e só participar do culto sem ter nenhuma atividade. Em 2 Coríntios 12 e 15, ele fala assim: e eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Ou seja, ele já tinha feito tudo pela igreja, pelos irmãos, e estava disposto a fazer mais. Havia gastado a sua vida na obra de Deus. E como eu dizia há pouco, nós hoje não estamos com essa preocupação de nos gastarmos na obra de Deus. Nós queremos gastar o nosso tempo com outras coisas, com trabalho secular, com viagens, com passeios, com lazer, mas quando se trata das coisas de Deus, muitos de nós não estamos prontos, não estamos dispostos a fazer, não estamos dispostos a orar, não estamos dispostos a participar dos cultos evangelísticos, não estamos dispostos a participarmos dos cursos de ensino da Escola Bíblica Dominical, não estamos dispostos a fazer visitas, não estamos dispostos a levar o Evangelho de Jesus, a participar dos ensaios, dos grupos no qual nós nos colocamos para participar. Nem isso nós fazemos. Não estamos dispostos a fazer nada para Cristo, para Deus. Queremos só as bênçãos de Deus, mas não queremos sofrer pelo amor da obra de Deus, ou seja, realizar a obra de Deus. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade com relação a isso. Nós precisamos voltarmos para Deus, para a sua obra, pensarmos um pouco mais naquilo que Deus colocou em nossas mãos para nós fazermos. Paulo já havia vivido e estava vivendo ainda aquilo que Jesus falou a Ananias ao ordenar-lhe que fosse na casa de Judas orar por ele, por Saulo, em Atos 9,16, o quanto ele haveria de sofrer pela obra de Deus. Ele estava vivendo isso. Então ele sabia. Ele foi chamado, ele mesmo fala que foi chamado por Jesus, por Deus, e sabia que havia de passar por esse sofrimento. Ele estava vivendo isso. A idade chegou e o modo como ele se identifica agora é Paulo o Velho. Não tinha mais a mesma força física de antes, quando perseguia a igreja. Por quê? Porque ainda era jovem. Quando perseguia a igreja, estava com toda a força, todo o vigor, com condições de bater, de açoitar, de prender, de fazer, de acontecer. Mas agora não tinha mais essa condição física, não tinha mais essa condição para perseguir ninguém. Por contrário, estava sendo perseguido. Aquela força toda fora gastada no serviço a Deus, como já lemos de 2 Coríntios 12, 5. E aí quantos de nós hoje estamos gastando nossas forças na obra do Senhor? Fica a pergunta. Quanto nós estamos fazendo para gastarmos nossa vida na obra de Deus? Como eu falei há pouco, poucos de nós estamos nos importando com isso, preocupados com isso. Estamos querendo, na verdade, regalias, sossego. Nada de envolvimento com a obra de Deus. São poucos, infelizmente, aqueles que estão se envolvendo na obra de Deus. Mas nós precisamos mudar nossa mentalidade com relação a isso. Dedicando nossas vidas a Deus, ao serviço do Senhor, servindo verdadeiramente aos nossos irmãos, à igreja, aos que estão sofrendo dos mais variados problemas e dilemas. Quantos de nós estamos preocupados com isso? Já ouvi gente na igreja dizer: vou cuidar dos meus negócios, da minha vida. Ou seja, as coisas de Deus deixa para lá.
Na comunidade de irmãos não há lugar para egoísmo, para individualismo, para preterir uns em favor de outros. Na comunidade de irmãos deve existir a igualdade, unidade, capacidade de dividir uns com os outros o pão, o sofrimento, a dor, a angústia, tal como se fazia na igreja primitiva descrita em Atos 4:32, que é o exemplo, né, que nós devemos seguir. Né? A gente às vezes fala de saudosismo, mas são saudosismos que era importante, que era necessário. Diz assim, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Era essa a ideia da igreja, era esse o trabalho da igreja, era essa a forma como a igreja se posicionava. E nós, infelizmente, não estamos nos posicionando como igreja. Estamos nos posicionando de forma muito contrária aos ensinamentos de Jesus. E precisamos rever os nossos aspectos, né? A nossa forma de lidarmos com as coisas de Deus. Os nossos conceitos, nós precisamos rever isso. Então eu encerro aqui também essa parte hoje. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus.